Esta é a parte 2 do Dhyana 5, como Gati e Kilesa são incorporados aos pensamentos, parte 2. Os Gati que estão associados a Sobhana Chaitasika são chamados de Sugati. As pessoas com Sugati provavelmente nascerão em Sugati ou em reinos bons. O prefixo Su significa bom, portanto, Sugati é um bom Gati. Há outros lugares em que esses dois prefixos são usados. Por exemplo, Sugandha é um cheiro bom e Dugandha é um cheiro ruim. Portanto, se você não estiver familiarizado com esses termos, não se preocupe muito com isso. Você se acostumará com eles aos poucos. Tentarei continuar lembrando os significados sempre que possível. Portanto, o resultado final é que cada um de nós terá Sugati e Dugati, representado Sobhana e a Sobhana Chaitasika, mesmo que ambos levem ao processo de renascimento, devemos descartar apenas o Dugati e devemos cultivar o Sugati. Nosso principal objetivo é evitar o sofrimento e a primeira prioridade é evitar o sofrimento nos apayas. E há outro motivo pelo qual devemos cultivar Sobhana Chaitasika ou Sugati enquanto nos livramos de Asobhana Chaitasika ou Dugati. O Niramsa Sukha surge ao nos livrar de Dugati e cultivar Sugati. É fácil perceber que uma pessoa tem um estado de espírito pacífico quando se está envolvida em boas ações, como doar aos necessitados e também ser gentil com os outros. Esse estado de espírito calmo nos ajuda a compreender as três características da natureza, Anicca, Dukkha e Anatta, e avançar para a próxima etapa. Portanto, devemos cultivar Sobhana Chaitasika, que é o mesmo que Sugati. De fato, em um futuro Dhyana, vou ilustrar como os 8 fatores do nobre caminho óctuplo são, de fato, 8 dos Sobhana Chaitasika. Os outros Sobhana Chaitasika também ajudam nesse processo. Ok, agora temos uma boa ideia sobre Sobhana e a Sobhana Chaitasika e como elas estão relacionadas ao nosso Gati, bom e ruim, ou Sugati e Dugati. Agora vamos ver como eles podem ser acionados por inputs de sentidos externos e gerar pensamentos e ações morais ou imorais. Em primeiro lugar, todas as nossas ações e falas são controladas por nossos pensamentos. Isso é fácil de descobrir quando você levanta o braço. É você, ou melhor, sua mente, que decide levantar o braço. A mente então dá esse comando ao cérebro e o cérebro envia os sinais necessários para o braço, usando o sistema nervoso central. Além disso, quando você fala, é sua mente que decide dizer o que será dito. Mais uma vez, é o cérebro que envia os comandos necessários aos músculos da área da boca e da língua para que as palavras sejam pronunciadas. Há 2 tipos de rupa chamados Kaya Viññāti e Tati Viññāti, que são responsáveis por nossas ações e discurso. Não é necessário entrar em detalhes, mas no Abhidhamma eles são discutidos em detalhes. No entanto, é bom dedicar um pouco de tempo aqui para fornecer uma breve introdução sobre como nossas mentes controlam nossos corpos. Você pode encontrar mais detalhes na seção Abhidhamma. A propósito,
Os cientistas estão muito atrasados em relação ao Buda Dhamma quando se trata desse tópico sobre como as nossas ações e fala e pensamentos. Eles têm a impressão errônea de que o cérebro gera esses comandos por conta própria. Como um cérebro inerte pode decidir alguma coisa? O cérebro é feito do mesmo tipo de átomos e moléculas que formam uma cadeira ou uma árvore. Forneci material na sessão Abhidhamma para demonstrar que a fala, assim como nossos pensamentos, não pode ser gerada aleatoriamente em um cérebro inerte. Todas as nossas ações corporais e a fala se originam como pensamentos em nossa mente. A melhor analogia entre a conexão entre nosso corpo físico e o mental é analisar como um tanque militar sofisticado funciona. O operador dentro do tanque não pode ver o que está acontecendo do lado de fora sem a ajuda do equipamento de vídeo montado no tanque. E também sem o computador de bordo que processa e retransmite essas informações para o operador. Da mesma forma, a mente associada ao corpo mental que está localizada dentro do corpo físico é a operadora que controla nosso corpo pesado, corpo físico. Esse corpo mental também é chamado de Gandhabya. O Gandhabya é o corpo mental sobre o qual falamos no início dessa palestra. Portanto, o Gandhabya pode ser considerado como uma malha extremamente fina que se sobrepõe ao interior do corpo, o corpo físico. A mente está localizada no Gandhabya, ou corpo mental, e está localizada próximo ao coração físico, no corpo físico. Esse é um ponto importante a ser lembrado. O cérebro que está na cabeça é como o computador em nossa analogia com o tanque militar. É o cérebro que processa as informações que vêm de fora e também ajuda a executar os comandos feitos pela mente para controlar nosso corpo físico. Assim, como o operador do tanque não pode ver a parte externa do tanque sem a ajuda das câmeras de vídeo montadas no tanque, o Gandhabya não pode ver o mundo exterior sem a ajuda dos olhos físicos montados em nossos corpos físicos. Quando caminhamos, nossos olhos monitoram constantemente a estrada à frente e enviam essas informações de vídeo para o cérebro. O cérebro, por sua vez, interpreta essas informações e passa essas informações para a mente. Em seguida, a mente decide para onde se mover e dá os comandos apropriados ao cérebro, o que faz com que nossas pernas se movam na direção certa. Da mesma forma, as câmeras de vídeo montadas na parte externa do tanque enviam imagens da paisagem para um computador de bordo, e o computador retransmite essas informações para o operador humano dentro do tanque. Em seguida, o operador humano decide para onde dirigir o tanque e para esta função de dirigir novamente usa o computador. Todas as outras funções do nosso corpo funcionam de maneira semelhante. Nossa mente pode ouvir os sons usando apenas os ouvidos. O som captado pelos ouvidos é processado pelo cérebro e enviado para a mente localizada perto do coração no corpo físico. Mas a sede da mente, chamada Hridayavatu, está ligada ao Gandhabya, o corpo mental. E esse corpo mental não está firmemente ligado ao corpo físico e pode até sair.
Portanto, está claro que é a mente que decide o que dizer e o que fazer. Na verdade, para aqueles que estão familiarizados com Abhidhamma, esses comandos corporais e de voz são gerados no Jnana Chitta. Agora o tanque será inútil sem o operador humano dentro dele. Esse operador está controlando o tanque. Da mesma forma, é o Gandhabya, ou o corpo mental, que controla o corpo físico. Nossos corpos físicos são apenas máquinas. Na morte do corpo físico, o Gandhabya é automaticamente separado do corpo. E o corpo se torna inerte, como um pedaço de madeira. Agora, esse Gandhabya pode ser separado do corpo físico, em alguns casos especiais, até mesmo durante a vida, antes da morte da pessoa. Isso acontece principalmente durante operações cardíacas. Como mencionamos anteriormente, o corpo fino do Gandhabya se sobrepõe ao corpo físico, com sua base mental localizada próximo ao coração físico. Portanto, essa parte vital, que significa a sede da mente no Gandhabya, está localizado próximo ao nosso coração físico. Em algumas operações cardíacas, esse Gandhabya simplesmente sai e flutua até o teto. A partir daí, ele pode observar o que está acontecendo com o corpo físico, e muitos desses relatos foram registrados. Mencionei um livro de um cardiologista como referência, e todas essas informações estão descritas em detalhes na seção Gandhabya da seção Abhidhamma do site. Para simplificar, a partir de agora falarei apenas sobre a mente neste dessana. Mas precisamos lembrar que a mente está associada ao Gandhabya, que é um corpo muito fino e que está dentro do corpo físico. Outra coisa é que nossos pensamentos não surgem como pensamentos individuais. Eles sempre surgem como uma sequência ou uma série de pensamentos. Isto é chamado de Chitta Vritti. Uma Chitta Vritti que surge devido a um input sensorial de um dos 5 sentidos físicos tem 17 pensamentos. A primeira parte desse Chitta Vritti analisa a entrada dos sentidos. Então, por exemplo, vamos pegar um input do sentido da visão, que entra pelos olhos. Quando vemos alguém ou alguma coisa, essa imagem é enviada primeiro pelo cérebro para a mente. Quando a mente recebe esse sinal do cérebro, ele analisa essa imagem com a primeira parte do Chitta Vritti e reconhece quem é essa pessoa. Depois, mais alguns pensamentos nesse Chitta Vritti são executados para decidir quais ações tomar. Depois disso, tem mais 7 Jnana Chitta, ou pensamentos Jnana, que geram ações ou discursos apropriados e transmitem essas informações ao cérebro para que ele realize essas tarefas. Tudo isso acontece em uma fração de segundo, porque todo esse Chitta Vritti de 17 pensamentos desaparece em 1/1000º de segundo. Os detalhes do processo acima estão descritos detalhadamente na seção Abhidhamma, e eu forneci alguns links relevantes neste post. Mas esses detalhes não são necessários para a nossa discussão aqui. Só precisamos conhecer a ideia básica de como nossa mente controla nossa fala e nossas ações, bem como os nossos pensamentos. Portanto, como mencionamos, esse Chitta Vritti opera muito rápido. No entanto, nossas ações e falas ficam mais lentas, porque leva tempo para o cérebro fazer com que as partes do corpo se movam.
Por exemplo, para que as pernas se movam, os músculos precisam ser esticados e contraídos, e isso leva tempo. Então, novamente, é útil lembrar da nossa analogia com um tanque militar conduzido por um soldado. No caso do tanque, suas partes mecânicas, que incluem os pneus, precisam ser movidas com a ajuda do motor e de outras peças mecânicas. Portanto, quando o operador humano decide mover o tanque, digamos por 100 metros, é necessário um determinado tempo para que o tanque percorra essa distância. Da mesma forma, quando a mente decide caminhar 100 metros, leva algum tempo para as nossas pernas nos levem até lá. Mesmo com a fala, é necessário um pouco de tempo para que os músculos e a língua se movam para que as palavras saiam. Isso é realmente uma sorte, pois esse movimento lento das partes de nosso corpo faz com que nossas ações e falas sejam atrasadas. Mesmo que nossos pensamentos sejam muito rápidos, leva tempo para o corpo realizar essas ações, inclusive a fala. Esse é um ponto importante a ser considerado. E aqui é, de fato, um bom lugar para esclarecer o que são Manosankara, Vatisankara, Kaya Sankara. Kaya Sankara são nossos pensamentos que levam a ações corporais. As ações corporais relacionadas ao ato de falar serão explicadas em um futuro dessana. Estamos apenas dizendo coisas em nossas mentes. Se alguém estiver recitando silenciosamente um Kamakatana, então ele está usando Vatisankara. Tanto o Kaya Sankara quanto o Vatisankara envolvem Javana Chitta, mas na maioria das vezes não falamos em voz alta nem agimos com os nossos corpos. Apenas geramos pensamentos dentro de nós mesmos. Esses são Vatisankara. Portanto, é muito comum que as pessoas gerem Vatisankara como: eu gostaria de poder bater nessa pessoa agora mesmo, em sua mente. Isto é Vatisankara. Mas é claro que, na maioria das vezes, não se diz algo em voz alta, nem de fato agrida a pessoa. Embora nenhum Kaya Sankara tenha sido feito, Vatisankara pode ser feito em grandes quantidades. Esse é um ponto muito importante. A maioria de nós tem problemas com esses Vatisankara silenciosos. Portanto, é fundamental que não apenas paremos de dizer em voz alta essas palavras ruins, mas também precisamos parar de gerá-las em nossas mentes, assim que nos tornamos conscientes delas. Embora as consequências kâmicas de Vatisankara sejam menores do que os de Kaya Sankara, podemos acumular muito Vatisankara, e em um período de tempo relativamente curto. Agora imagine uma pessoa gerando pensamentos de ódio sobre outra pessoa por horas e horas. Isso é um montão? E também são chamados de Vitaka ou Ivichara. Concentrar-se em um determinado objeto de pensamento é chamado de Vitaka. E então, permanecer gerando Vatisankara sobre esse objeto de pensamento é chamado de Vichara. Agora chegamos a outro ponto importante. Precisamos descobrir o que são Manosankara. Esses são os pensamentos que inicialmente surgem automaticamente quando a pessoa é exposta pela primeira vez a um input sensorial. Há pouco mencionei que Chitta Vritti, com 17 pensamentos ou chitas,
flui quando vemos um objeto. Lembra que esse objeto é identificado na primeira parte do Citta Vritti? Há um pensamento específico, um citta, nesse Citta Vritti, que identifica o objeto. Ele é chamado de Sampaccia Citta. O próximo pensamento nesse Citta Vritti, que ocorre em 1/1000º de segundo, decide se ele é um objeto bom ou ruim, por assim dizer. O que fazer com esse objeto é determinado pelo próximo citta e é chamado de Utthapana Citta. Depois que essa decisão for tomada, as 7 Jhāvana Citta que surgem para gerar Kaya Sankhara e Vati Sankhara, para tomar medidas com base nessa decisão. Portanto, você pode ver que esse processo de tomada de decisão acontece em 1/1000º de segundo. Isso é extremamente importante. Isso não é compreendido nem mesmo por muitos que estão familiarizados com o Abhidhamma. Na verdade, não é necessário recorrer a estudos profundos do Abhidhamma se alguém conseguir entender com clareza esse ponto importante. Por favor, ouça novamente e entenda completamente esse ponto. Manosankhara, ou nossa reação inicial a um evento sensorial, ocorre sem qualquer pensamento consciente da nossa parte. Manosankhara simplesmente ocorre inteiramente com base em nosso gati. Surgem automaticamente em 1/1000º de segundo. Por exemplo, geramos pensamentos amorosos no momento em que vemos um membro da família e geramos pensamentos negativos e irritantes quando temos apenas um vislumbre de uma pessoa de quem não gostamos. Quando alguém escuta uma música que adora, a pessoa para e ouve automaticamente. Essa primeira reação é automática e se baseia em nosso gati. Esses Jhāvana Citta que são gerados têm um conjunto de Caitasika. Eles poderiam ser um conjunto de Sobhana Caitasika ou um conjunto de Asobhana Caitasika, dependendo desse objeto, e, consequentemente, podem levar a Akusala Citta ou Akusala Citta. Portanto, geramos automaticamente Manosankhara durante esse Citta Vritti inicial, que acontece automaticamente em uma fração de segundo, depois de vermos o objeto ou ouvirmos o som. É por isso que não temos controle sobre Manosankhara. Esse é um ponto crítico a ser lembrado. O outro ponto a ser lembrado é que sempre podemos reverter essa decisão automática inicial. Isso se deve ao fato de que, mesmo esses citta surjam rapidamente, nossas ações e falas levam tempo, conforme discutimos anteriormente. É por isso que podemos estar atentos e controlar nossas ações e Vati Sankhara a tempo de evitar qualquer dano. Portanto, vamos discutir esse ponto importante agora. Com base nesse primeiro Citta Vritti, poderiam haver muitos outros Citta Vritti na sequência, especialmente se o objeto sensorial for considerado importante. Vejamos um exemplo. Digamos que a pessoa X caminha até um consultório médico, senta em uma cadeira e percebe que há um anel caro na cadeira. Aparentemente, ele caiu de alguém que estava sentado naquela cadeira anteriormente. Agora, essa visão inicial foi feita por um Cakkudvara Citta Vritti de 17 citta, conforme discutido acima. Em uma fração de segundo, a pessoa X formou um apego a esse anel,
com Manosankara gerado nas 7 Javana Chitta, que surgiram automaticamente, como mencionei. Agora, essa decisão inicial de manter o anel para si foi tomada com base no Gati e Kilesa de X. Seguindo aquele Chitta Vritti inicial de 17 pensamentos que surgiu devido ao evento de enxergar o anel, haverá um fluxo de milhares ou milhões de Chitta Vritti em um período muito curto ou em pouquíssimos segundos, envolvendo apenas a mente. Esses Chitta Vritti subsequentes reavaliarão a primeira decisão impulsiva. Por exemplo, a pessoa X pode pensar nas consequências ruins de ficar com o anel para si. Pode ser uma aliança de casamento, e a pessoa que o perdeu pode estar extremamente chateada por ter o perdido. A X poderia dar esse anel para a pessoa da recepção e certificar-se de que ele será devolvido ao proprietário. Portanto, mesmo que o primeiro impulso tenha sido uma Manosankara ruim para manter o anel, a pessoa X tem a oportunidade de reverter rapidamente essa decisão com Vatisankara moral, no Chitta Vritti subsequentes. A pessoa X poderia, além de evitar cometer uma kusala de kama de roubo, transformar essa oportunidade em um kusala kama ao tomar a atitude de devolver o anel ao legítimo proprietário. Mas se a pessoa X realmente tiver um gati imoral e mau, ela decidirá ficar com o anel para si mesma. Portanto, podemos aprender várias lições importantes com esse exemplo. Todos nós temos gati ruins, e é possível que a resposta inicial pelo Manosankara gerado automaticamente seja fazer a coisa errada. Mas como seres humanos, sempre temos a oportunidade de pensar nas consequências e reverter essa decisão. Isso se deve a esse tempo de resposta lento. Falaremos sobre isso com mais detalhes daqui a pouco. E é isso que se entende por sati. E também podemos ver as consequências da decisão final tomada pela pessoa X. Se X ficar com o anel, a mente de X ficará agitada por dias e meses. Por outro lado, se X retornou o anel, X se sentiria bem ao fazer uma ação boa e geraria sentimentos de alegria. Além disso, há também um aspecto oculto que não percebemos. Quando o proprietário receber o anel de volta, ele ou ela gerará, no mínimo, pensamentos compassivos sobre X. E o poder Javana desses pensamentos afetará X, mesmo que de forma pequena. O efeito aqui é o mesmo que fazer um punyanumonadana, que é distribuído na postagem, transferência de méritos patidana. Como isso acontece? Vou fornecer o link para esse post, portanto, espero que você possa ver a diferença entre Manosankara, Vatisankara e Kaya Sankara. Não temos controle sobre o Manosankara. Eles simplesmente surgem automaticamente devido ao nosso gati e ao conjunto de Sobhana Chaitasika e Asobhana Chaitasika que temos. A maneira como reagimos a uma determinada situação depende também do input dos sentidos. X pode devolver um anel que talvez não seja tão valioso, mas se for um anel de diamante caro, por exemplo, a tentação de mantê-lo poderia prevalecer e X pode decidir guardá-lo para si.
É por isso que não é possível controlar nossos pensamentos inicialmente. Eles simplesmente surgem. Mas temos a oportunidade de reverter essa decisão. Esse é um ponto muito importante. E discutiremos as implicações disso para o nosso gati e por que nossos gatis são tão importantes. Há muitos posts no site falando sobre esse ponto, mas vamos primeiro pensar nas implicações da relativa lentidão das nossas ações corporais e da fala que comentamos anteriormente. Devido a essa lentidão, temos a oportunidade de interromper qualquer ação ou fala impulsiva que tenha sido iniciada automaticamente pela mente. É por isso que é possível fazer Satipatthana ou Anapana. Podemos monitorar nossas ações e nossa fala e decidir interromper ações e discursos inadequados, ou Kaya Sankara e Vati Sankara. É também nesse ponto que somos diferentes dos animais, em particular animais de nível inferior, como as minhocas e os insetos, não têm cérebros sofisticados como os nossos. Eles sempre reagem impulsivamente. Para eles é impossível parar e decidir por conta própria. Eles são puramente programados. Quando o input sensorial é recebido, eles reagem de maneira previsível. Há uma parte especial do nosso cérebro chamada córtex, que é usada pela mente, ou, na verdade, primeiramente pelo cérebro, para tomar decisões. Embora os animais de nível superior, como macaco e cães, também tenham um córtex, o deles tem capacidade limitada. Seus córtex são menores, eles podem controlar suas ações até certo ponto, mas não conseguem pensar por conta própria como nós conseguimos. E é por isso que podemos treinar um cão para realizar algumas tarefas, mas nunca conseguiremos controlar um inseto, porque o inseto é mais parecido com um robô. Portanto, essa é outra evidência de que os animais também não são todos iguais. Os cães são inferiores aos macacos, por exemplo, e os insetos são inferiores aos cães. Os diferentes tipos de cérebros de animais e humanos são discutidos na postagem sobre o cérebro. Cérebro trino, como a mente reconecta o cérebro por meio da meditação e hábitos. Forneci o link para esse post. Esse post discute os cérebros de vários animais e humanos e a importância do córtex. Portanto, agora podemos ver que nosso gati, ou kilesa, ou os conjuntos de Sobhana e Asobhana Chaitasika que temos são responsáveis não apenas por nossa reação inicial a um evento sensorial, mas também contribuem para nossa decisão final e bem pensada. Portanto, eles são responsáveis por nossa reação inicial, porque se tivermos muito gati ruins, então a reação inicial é fazer algo ruim. Mas, mesmo assim, temos outra oportunidade de reverter essa decisão, e essa decisão também se baseia em nosso gati. Se tivermos pelo menos algum gati moral, podemos reverter essa reação inicialmente e fazer a coisa certa. Se deixarmos que nossas reações iniciais assumam o controle, não seremos diferentes dos animais. Além disso, não faremos nenhum progresso para alcançar o Nibbana Sukha. Quando aprendemos a reverter nossa tendência inicial para um ato imoral, e se continuarmos fazendo isso regularmente, ficará mais fácil reverter tais reações iniciais imorais.
Isso ocorre porque nosso gati ruim ou o conjunto de Asobana Chaitasika perderão energia com o tempo e se não forem usados. Além disso, nosso conjunto de Asobana Chaitasika crescerá à medida que continuarmos a usá-los cada vez mais. Isso foi discutido em detalhes em muitos posts sobre Gati neste website. Agora, no último discurso, prometi que falaríamos sobre a questão de onde essas kilesa ou Asobana Chaitasika ou impurezas mentais estão armazenadas. Podemos lidar com isso de forma indireta primeiro. Ter vários Asobanas Chaitasika é o mesmo que ter certos gati ruins ou dugati. A palavra gati transmite muito mais do que a palavra hábito. Inclui também qualidades de caráter. Alguém pode mudar o caráter, mudando deliberadamente seus hábitos. Um bom conceito do Dhamma também é necessário para descobrir como fazer isso. Por exemplo, algumas pessoas se irritam facilmente porque eles têm um forte nível de dosa, o que é o mesmo que dizer que elas têm gati de raiva ou hábitos de raiva. Sempre que surgir um pensamento de raiva em relação a uma pessoa, é preciso parar com esses pensamentos. Mesmo que uma Manosankara possa surgir em uma fração de segundo, podemos interromper esses Manosankara e gerar Vati-sankara bom. E se houver tempo, pode-se fazer o Metta-bhavana convencional por alguns minutos. Gere Vati-sankara recitando que a pessoa X seja feliz e saudável para contrabalançar esses pensamentos reativos iniciais. As pessoas podem fazer coisas tolas que nos irritam, mas, na maioria das vezes, isso é feito por elas com ignorância. Não devemos nos envolver e causar problemas para nós mesmos. Agora você pode dizer que é injusto que alguém te culpe quando você é inocente, mas temos que entender que nada acontece neste mundo sem uma razão. É possível que você tenha feito algo ruim para essa pessoa no passado. Pode até ter sido em uma vida anterior. Em todo caso, se nós não interrompermos esse processo contínuo de escalada de conflitos em ambos os lados, isso nunca vai parar. Isso não significa que a pessoa tenha que se submeter a abusos. Podemos tentar apontar o erro da outra pessoa de maneira calma, e se isso não funcionar, a melhor coisa a fazer é manter-se longe dessa pessoa o máximo possível. Outra coisa que pode surpreendê-lo é que quando você parar de retaliar e levar uma vida moral, esses incidentes serão gradualmente reduzidos. Eu já percebi que isso é muito verdadeiro. Você se separa automaticamente dessas pessoas abusivas e começa a construir relacionamentos com pessoas boas. Você poderá ver isso por si mesmo se seguir esse plano por algum tempo. Isso não acontece rapidamente, pode levar semanas ou meses. Agora, algumas outras pessoas têm um gati predominantemente ganancioso. Algumas pessoas, por exemplo, economizam tanto que sequer se alimentam adequadamente, porque estão apegados à ideia de acumular muita riqueza. Para outras pessoas, a ganância envolve um alto nível de desejo por comida. Portanto, a ganância vem em diferentes variedades. Quando você começa a viver uma vida moral, essas tendências e desejos também diminuem gradualmente. Eu também passei por isso. Pode-se pensar que a redução dos desejos levará a uma vida menos prazerosa, mas definitivamente não é o caso.
Tenho recursos suficientes para desfrutar de muitas coisas agradáveis que a vida nos Estados Unidos oferece, mas me sinto muito mais feliz sem eles. Perdi o desejo por esses prazeres primitivos. Há algumas pessoas que são mais ciumentas ou invejosas do que outras. É interessante notar que a inveja não depende da riqueza da pessoa. Há muitas pessoas ricas que têm inveja de outros que têm mais do que eles. Por outro lado, pode haver uma pessoa pobre que não se incomoda com a quantidade de riqueza que os outros têm. Portanto, podemos notar que essas são qualidades realmente pessoais. Também sabemos que há pessoas que mudaram seus hábitos tanto para o bem quanto para o mal. Quando um adolescente inocente que sempre foi adorável e amoroso começa a se relacionar com amigos ruins, ele ou ela pode mudar o gato e se tornar uma pessoa ruim. Conhecemos também alguns criminosos experientes que, por meio de seus próprios esforços, tornaram-se bons cidadãos. Essa é, na verdade, minha principal evidência que Kilesa, ou Asobana Chaitasika, ou impurezas mentais, ou Gati, deve ser armazenadas com cada pessoa. Se soubermos que temos Gati persistentes e que podemos alterá-los, eles devem estar armazenados em algum lugar conosco. É claro que esses Gati ruins não são permanentes para uma determinada pessoa. Com força de vontade, é possível reduzir lentamente e, por fim, livrar-se do Gati ruim. Como vimos há pouco, mesmo que o Manosankara possa surgir automaticamente, temos o poder de detê-los e gerar novos Vatsankara. Para neutralizar esses Manosankara inicialmente ruins. Além disso, todos nós temos um bom Gati ou Sugati associado ao Sobana Chaitasika. Devemos cultivar esses Sugati que possuímos. Ao mesmo tempo, estamos tentando nos livrar do Gati ou do Gati ruim. Agora podemos analisar um pouco mais a fundo a questão sobre onde Gati ou Kilesa ou Chaitasika são mantidos ou armazenados. Estão em nossa mente, ou no Manoloka, associado ao nosso corpo mental. Assim como o nosso corpo físico obtém suas entradas sensoriais do mundo material externo, nosso corpo mental obtém suas entradas sensoriais, que são chamados de Dhamma, do nosso corpo mental. Para aqueles que desejam obter mais detalhes sobre isso, há uma postagem intitulada Nossos Dois Mundos, Material e Mental. Por favor, leia isso quando tiver tempo. Vou fornecer o link para este site, para este post. Portanto, precisamos lembrar que Gati, ou Kilesa, ou Chaitasika são todos mentais. Eles não pertencem ao Rupa Loka. Na terminologia do Abhidhamma, eles não condensaram ao nível de um Sudashitaka, mas não precisamos chegar a esse nível profundo para entendê-los. Para fazer uma analogia, estamos cercados por muitas estações de rádio, de televisão e sinais de celular, mas na verdade não podemos ver nenhum deles. Precisamos de um instrumento especializado como um aparelho de rádio, um aparelho de televisão ou um telefone celular para captar esses sinais ou energias e poder monitorá-los. Gati, ou Kilesa, ou Chaitasika também são assim. Essas energias estão conosco o tempo todo. É a nossa mente que pode acessar essas energias. Quando nossas mentes estão cobertas por Panchanivarana,
Sobhana Chaitasika não tem a oportunidade de vir à tona quando nossa mente está sobrecarregada com ganância, ódio ou excitação ou letargia. Sobhana Chaitasikas são mantidos ocultos. É por isso que até mesmo uma pessoa razoavelmente moral pode cometer um ato imoral em determinadas situações, quando esses Pancha Nivarana estão cobrindo a mente. É por isso que o ambiente também é um fator crítico. É mais fácil gerar pensamentos de ódio depois de tomar alguns drinks, mas é improvável que esses pensamentos venham à tona quando se está em um templo ou em um lugar tranquilo. Concluindo este Desana, está um pouco longo e é uma boa ideia ouvi-lo novamente mais tarde. Você pode se surpreender com o quanto mais é possível compreender ao ouvi-lo novamente, especialmente se você ler as postagens relevantes no meio tempo. Que as dádivas do Buda, do Dhamma e do Sangha estejam sempre com você.